O principal conselho dos profissionais de saúde para uma alimentação saudável é o equilíbrio, com uma dieta rica em frutas e legumes e poucos alimentos processados. A mensagem tende a ser ignorada quando as redes sociais, com os seus muitos gurus de nutrição, se tornam fontes de informação para soluções rápidas que dividem a comida entre opções boas e más. Em 2018, venerar a batata doce, acrescentar proteína a receitas de bolos, panquecas e até sumos de fruta, e trocar o azeite pelo óleo do coco são algumas das tendências que se espalham pela internet. Há ideias e modas que surgem sem percebermos muito bem como e porquê. A fama repentina da batata doce, como se tivesse superpoderes em relação à batata branca, é um dos exemplos, declara Michele Castro, consultora em nutrição e suplementação desportiva, ao público. A diretora da Easiald, uma empresa de aconselhamento e formação na área da saúde e da alimentação, explica algumas das razões e cuidados a ter com as novas tendências. A hipervalorização dos efeitos positivos de alguns alimentos pode dar-lhes um foco excessivo numa dieta. Como em tudo na vida, há vantagens e desvantagens, diz. Viciados em proteína. As dietas, suplementos e produtos com elevado teor em proteína estão claramente na moda. Apesar da dieta ocidental, rica em carne, peixe e leguminosas, já fornecer muita proteína, hoje também se encontram, à venda no supermercado, sumos de fruta naturais daqueles equivalentes a uma peça de fruta, bolachas, cereais, farinha e barras de pequeno almoço com proteína adicionada. Comer a quantidade certa daquele nutriente permite prolongar a saciedade durante mais tempo, melhorar a energia e manter massa muscular. Porém, caiu-se no exagero. Qualquer nutriente consumido em excesso, de forma contínua, pode ter um impacto negativo na nossa saúde, alerta Michele Castro. A proteína não é exceção. As recomendações oficiais para sedentários, alguém que passa a maior parte do dia sentado, mesmo que faça algum exercício físico, são 0,8 gramas de proteína por cada quilograma de peso corporal. O excesso daquele nutriente pode afetar negativamente a função renal, saúde óssea e saúde cardiovascular, avisa. Fazer o cálculo da quantidade total de proteína que devemos comer por dia é simples, nota Michele Castro. Basta multiplicar o peso que se tem pelo número de gramas de proteínas que se deve consumir diariamente. É o equivalente a perto de 50 gramas para alguém com 60 kg, e cerca de 65 gramas para alguém que pesa 80 kg. Cada ovo cozido tem 6 gramas de proteína. Fernando Veludo, público. Comer um ovo cozido, 6 gramas de proteína, 100 gramas de salmão grelhado ou frango, 28 gramas de proteína, 180 gramas de feijão, 15 gramas de proteína, e um punhado de nozes, 6 gramas de proteína, é o suficiente. Se optarmos por fazer uma alimentação orgânica, equilibrada, diversificada, tendo como base o consumo de vegetais, fruta, frutos oleaginosos, leguminosas e cereais integrais, o consumo de proteína irá naturalmente ao encontro das nossas necessidades, diz a profissional. Há cada vez mais evidência científica que o consumo excessivo de proteína pode contribuir para o desenvolvimento de cancro e reduzir a esperança de vida. Então, por que a fama dos suplementos de proteína? São na realidade gamas de alimentos desenvolvidos para facilitar o consumo energético e nutricional de indivíduos com elevadas exigências? Responde, acrescentando que não faz sentido banalizar o seu consumo. Ou seja, foram criados para uma parte específica da população, por exemplo, para atletas de alta competição e instrutores de ginásio que precisam de valores um pouco mais altos de nutriente, entre 1,2 gramas a 2,0 gramas de proteína por quilograma. Ele que o waffles é uma ideia romântica e bonita, mas não real. Michele Castro,
consultora de nutrição, mas, mesmo nesses casos, não é correto cozinhar com estes suplementos, apesar da popularidade destas receitas nas redes sociais. A maioria foi criada para ingerir apenas com água. Como são alimentos refinados, têm uma grande quantidade de substâncias químicas, como aromatizantes, corantes e adoçantes que não são adequadas para submeter a temperaturas de conversão, explica a especialista. A profissional lembra que suplementos isolados de proteína de leite, conhecidos como whey, foram desenvolvidos com a finalidade de fornecer proteínas de rápida digestão e absorção. Ao incluir estes suplementos a receitas de panquecas, a proteína deixa de ser de rápida digestão e absorção. Ele que o whey waffles é uma ideia romântica e bonita, mas não é real, diz Castro. De partir o coco, os ingredientes derivados do coco, óleo, leite, farinha, também são cada vez mais usados em receitas descritas como saudáveis, apesar do fruto ser rico em gordura saturada, associado a níveis mais elevados de colesterol e calorias. Enquanto uma colher de sopa de azeite tem 1 grama de gordura saturada, uma colher de óleo de coco tem 13 gramas. O uso de azeite com moderação continua a ser preferível em termos de saúde, especialmente para a redução de risco cardiovascular, diz a consultora. Apesar do consumo de óleo de coco estar na moda, há pouca informação científica que suporta a sua utilização em detrimento do azeite. Os defensores do coco argumentam que o ingrediente promove o aumento do colesterol bom HDL e a diminuição do colesterol mau LDL. Na realidade, nenhuma das versões é mesmo colesterol, e, sim, lipoproteínas que transportam o colesterol, o LDL transporta o colesterol do fígado, onde é fabricado, para os tecidos que precisam dele, e o HDL transporta o colesterol dos tecidos para o fígado para ser reciclado, sendo, por isso, percepcionado como bom. O problema com o colesterol em excesso é que quando fica a acumular nas artérias impede a passagem do sangue. A farinha de coco é outro ingrediente que merece atenção. Pelo facto de ter óleo de coco em composição, tem um valor calórico cerca de 30% superior à farinha de trigo ou de arroz, informa Michele Castro. Para as pessoas intolerantes ao glúten, a oportunidade é organizar a sua alimentação à volta do consumo de fruta, vegetais, frutos oleaginosos, leguminosas, tubérculos e cereais integrais isentos de glúten, como por exemplo os flocos de aveia, arroz e quinoa. A profissional lembra que as farinhas não são uma necessidade na nossa alimentação, mas sugere farinhas de arroz ou milho para quem é intolerante ao glúten. Se o objetivo for introduzir o coco na alimentação, que seja a polpa da fruta ou água de coco, conclui a profissional. Mais uma vez, acabamos por falar no alimento no seu estado mais natural e não nas suas versões refinadas, óleo ou farinha de coco. Michele Santos diz que para incluir coco na alimentação se deve optar pela polpa da fruta ou a água do fruto. Nuno Ferreira Santos, público reinado da batata doce na procura de uma dieta saudável, a batata doce parece ser a exceção à obsessão de quem venera calorias baixas e foge aos hidratos. Apesar desta ter 48% de calorias e mais de 35% de hidratos de carbono mais do que a batata inglesa, dita tradicional, é a doce que tem fama de saudável. Como a batata doce goza de melhor fama, as pessoas comem sem culpa, alerta Michele Castro. A quantidade que a maioria das pessoas acaba por comer é significativamente superior do que se optasse por comer batata inglesa. Em 2017, a Europa importou 229 mil toneladas de batatas doces. 5 anos esta ficava-se pelas 81 mil toneladas, ou seja, o aumento de 95% é uma das provas da fama da batata doce. Fama essa que se reflete em cada vez mais receitas, do empadão ao bolo de chocolate, passando pelas panquecas de 2 ingredientes e pelo gelado.
quando comparada com a batata inglesa. A doce tem mais fibra, 2,7 gramas para 1,6 gramas da batata doce comum, mais vitaminas A e C e cálcio. Por outro lado, a batata inglesa também tem um elevado teor de vitaminas e minerais, como a vitamina C, ácido fólico, potássio, fósforo, magnésio e cálcio. Um dos principais argumentos utilizados a favor da batata doce é o seu baixo índice glicêmico, e trata-se de uma escala de 1 a 100 que ordena os alimentos consoante a rapidez com que elevam os níveis de açúcar no sangue. Alimentos com um número mais elevado fazem com que o valor do açúcar no sangue suba mais rapidamente, e, por norma, levam as pessoas a sentir fome mais rapidamente depois de os comer. No entanto, isso nem sempre se constata, pois depende da forma como algo é confeccionado, explica Michel Castro. Por exemplo, cozinhar os alimentos durante menos tempo e adicionar sumo de limão pode reduzir o IgE. Além de que o índice glicêmico nem sequer é considerado, atualmente, como a melhor forma de avaliarmos o impacto que o consumo de fontes alimentares ricas em hidratos de carbono tem no organismo, acrescenta a consultora. A forma mais adequada é a carga glicêmica, que varia consoante as gramas do alimento que se vai comer, e tende a ser mais baixa para a batata inglesa. Não é preciso viver só de batata doce. Nuno Ferreira Santos / público. Os dois tipos de batata têm interesse e espaço numa alimentação saudável variada, ressalva Michel Castro. Uma dieta de emagrecimento. A batata branca tradicional pode ser mais fácil de controlar a quantidade ingerida. Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever como outros profissionais. Michel Castro defende que a chave de uma alimentação saudável é o equilíbrio. Um exemplo disso são as Blue Zones, zonas azuis, que é o nome dado às regiões geográficas onde vivem as pessoas mais idosas do mundo. Contudo, os estudos mostram que a genética apenas contribui para 20% a 30% da longevidade. Em comum, todas estas zonas: Sardenha, a Itália, Okinawa, no Japão, Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica e Icária, na Grécia centram as dietas em torno de alimentos vegetais, reservando a carne para ocasiões especiais. Além disso, vivem vidas sociais ativas.